estávamos falando de visão, Visão. de olho, né, de cérebro, né? Chegamos a um denominador que o cérebro é quem enxerga, o olho é só uma fonte. Uma fonte. E aí você falou sobre essas mudanças, patologias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que se define, o que é uma patologia, como é que é formado isso, de onde é que vem, quais os princípios. Quando a gente avalia a visão de um indivíduo, a gente começa com a avaliação primária. O primeiro passo é avaliar se há algum erro refrativo, né? O que a gente chama de erro refrativo? É o que a gente conhece no popular, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Esses são os defeitos refrativos, são erros de refração, na maioria das vezes ocasionado por Isso é muito comum, Isso né? é muito comum, Tá. muito comum, principalmente nos nossos dias. E a tendência é que torne-se cada vez mais comum, que cada vez mais as pessoas vão necessitar de uma correção visual. Inclusive há estudos que foram divulgados recentes, onde alguns pesquisadores americanos divulgaram que até 2050 metade da população do planeta vai ser míope. Metade da população do planeta vai ser míope. Baseado em quê? Porque essa... Pelos hábitos, né? A presença da tecnologia, computadores, né? celulares, exatamente. O uso excessivo de tela, né? Alimentação, uso excessivo de tela, muitas horas diante de aparelhos eletrônicos que emitem luz que são nocivas à visão. Tudo isso são fatores que influenciam. Fatores clínicos também influenciam na nossa visão, né? Então, o corpo humano, ele funciona em harmonia, né? Para que eu tenha uma boa visão, não necessariamente só os meus olhos precisam estar bem, né? Eu posso ter olhos saudáveis e não ter uma boa visão, porque o problema está em outra parte do corpo, né? Inclusive, existe até cegueira psicológica. Cegueira psicológica? Cegueira psicológica. Como funciona isso? Tem pessoas que chegam a perder visão, ficar sem enxergar e não tem nenhum problema físico ou estrutural no olho para que se chegue a uma conclusão, o fator que levou a não estar enxergando. Mas quando se analisa, o fator é exclusivamente psicológico. Porque como o cérebro é que comanda, ele que enxerga, um psicológico abalado afeta a visão. Caramba, cara. É algo fantástico. Então, para que se tenha uma boa visão, não necessariamente tem apenas que ter olhos saudáveis, né? Todo o corpo precisa estar saudável. Alimentação, preparo físico. Tudo influencia. Até há alguns anos atrás, o míope era só aquela pessoa que herdava na genética, aquele fator genético que vinha uma predisposição e ao longo dos anos ele ia manifestar aquela miopia. Hoje não. Hoje já existe a pseudomiopia, miopia adquirida. Antigamente era mais frequente, era comum aparecer esse tipo de problema com uma certa idade, né? Isso. Hoje já é mais frequente, hoje não tem idade para se ter esses problemas, né? Hoje, cada vez mais, o índice de pessoas com problemas visuais, erros refrativos, é bem alto a partir da infância. Vários inúmeros fatores que a gente pode levar em consideração, tipo de alimentação, hábitos diários, muito uso de tela, radiação ultravioleta, a exposição excessiva à luz do sol. Tudo isso são fatores que influenciam diretamente nesse processo, né? Às vezes eu atendo pessoas que dizem, mas o meu avô chegou aos 90 anos de idade, nunca usou um óculos. Botando agulha botando a linha na agulha, né? A galera tem esse ditado, né? Exatamente. Aí a gente vai analisar e a gente vai mostrar a realidade de hoje, que é totalmente diferente da época dos nossos avós, né? E tu falou uma coisa interessante, eu vendo um dia um
era até um podcast sobre visão. E aí numa das falas, a pessoa até falou que diz que quando a pessoa também quando a mulher está grávida, né, ela diz que pode alterar, tem umas alterações, embora aquilo não seja permanente, Isso. pode voltar, mas para você ver como o corpo acaba se adaptando. É verdade. Na gestação pode ocorrer alterações hormonais que vão ocorrer depois do 5º mês, principalmente, que podem afetar diretamente a visão. Mas é exatamente por causa daquele momento em que o corpo da mulher está passando por mudança, transformação, mas que tudo influencia. Cara, tudo influencia. Interessante, viu, cara? Tem as patologias, quando a gente vai avaliar a visão do indivíduo, a gente começa com a avaliação primária, que é encontrar se tem um erro refrativo, se tem a necessidade de alguma compensação óptica através de óculos. A partir do momento em que a gente começa a avaliar, a gente pode encontrar outros problemas que vai além do que a necessidade de um óculos. Porque através dos olhos, a gente consegue descobrir vários outros problemas que podem haver no corpo daquela pessoa, né? Através de uma avaliação no olho, a gente pode perceber que aquela pessoa está com diabetes, que ela é hipertensa, que ela tem problemas cardíacos. Também, tem sinais no olho que demonstram a possibilidade de haver hipertensão, diabetes e vários problemas. A gente pode suspeitar através de uma avaliação primária da visão. E